Já já estamos entrando. Olá, chegou meu convidado. E aí, professor? Vamos lá. Olá, boa Boa noite. noite, seja bem-vindo. Boa Tá noite. vendo? Já aprendeu. Ah, Tá perdendo medo agora, tá vendo? Continuo aprendiz. Olha aí, tá vendo? Coisa boa, tá aprendendo. Seja bem-vinda, Elade. Hoje Boa aqui a noite. nossa live é uma pessoa, olha aí, F. Calda 58 e Maria Antônia, sejam muito bem-vindos. Jane, seja muito bem-vinda. Pessoal, vão entrando, que a gente começa a nossa live já já, tá certo? Estamos fazendo aqui alguns acertos, né? Coisas menores. Deixa eu desconectar os computadores, porque senão a gente também não consegue uma boa qualidade de internet. A internet, por mais que a gente pague um valor mais alto, na hora que a gente precisa, ela consegue travar. Uhum. Então, vamos lá. Falta só desconectar um. Porque eu liguei e esqueci de desconectar. Ai, Jesus, vai ser assim mesmo. Desconectado. Pronto. Agora, preciso fazer pouca coisa agora. A gente todo dia aprende alguma coisa nova com essas tecnologias, né? Com certeza. A imagem Certamente. está boa. Tá bom? Fernanda, seja muito bem-vinda. Olha aí, tá vendo o privilégio? 2 da manhã ainda está acordada com a gente aqui, né? Boa noite. A gente tá... Boa noite, minha amiga. Que Deus abençoe sua noite por aí e abençoe a nossa por aqui também, né? A nossa live hoje, ela pode ser aparentemente muito simplória ou não ter muito sentido, né, professor, para muita gente. Mas o objetivo da gente ter essa live hoje aqui, nessa fala da dualidade, né, da educação no Brasil, as pessoas normalmente não sabem o significado. Isabelle, seja muito bem-vinda. Não sabem o significado do que é ter uma educação dualista, né? E aí hoje a gente tem essa preciosidade, que é esse professor maravilhoso, né? Que pode falar com propriedade sobre essa história e esclarecer para muita gente. Né? Esse é o nosso objetivo aqui, que a gente possa informar as pessoas, né? Para que elas sejam pessoas mais instruídas, mais capacitadas. Boa noite, Luiz Crepaldi, seja muito bem-vindo aí, São Paulo, Rio de Janeiro, tá vendo? Aí tá longe. E aí a gente vai trilhando vários caminhos. Que a gente possa poder empoderar pessoas para que eles compreendam, né? Esclareça, que eles compreendam a responsabilidade, né, que nós temos e que nós nem sabemos, né? E que bom, seja muito bem-vindo, professor. Para quem não conhece, ele é mestre em Ciências Sociais, ele é doutor em História, membro do corpo docente do IFRN, doutor em História, valendo salientar, formado pela UFRN, né? Muito bom a gente saber que tudo é parte integrante do nosso Estado, né? Da nossa força-tarefa, né? Porque é muito importante quando a gente vê que o nosso Estado tem, né, essas capacitações, né? É muito bom saber. Então, professor, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente. Seja bem-vinda, Lucilene Leninha. Olha, seja bem-vinda. Ivoneide Bezerra. Olha, Ivoneide Bezerra. Boa noite, Francisco Carlos. Boa noite, minha querida conterrânea Ivoneide. Olha aí. Professora Olha aí que coisa boa. Então, por favor, professor. Rafa, boa noite. Ok. Por gentileza, o senhor se apresenta de novo para quem não lhe conhece. Pois não, pessoal. Primeiramente, agradecer mais uma vez a Cleide Amarante, né, pelo convite para nós dialogarmos um pouco a respeito dessa temática que foi proposta para hoje, né, que é a educação dualista, o dualismo na educação, especialmente na brasileira, né?
Meu nome é Francisco Carlos, eu leciono História no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mais precisamente no campus Natal Central. Tá? E a nossa live hoje é muito mais um bate-papo, né? Uma conversa mais ou menos informal sobre essa temática que, ao meu ver, é muito importante e que, como você já colocou do início, na abertura do nosso encontro, infelizmente, muita gente não tem a exata precisão do que seja, do que se trata, né, da relevância, de como isso, que nós tenhamos consciência ou não, impacta na educação do mundo e do nosso país especificamente. Né? É verdade. Então, eu estou à disposição para no que eu possa contribuir aqui, no que podemos contribuir nesse diálogo, tá bom? Muito obrigada, professor. Para mim é uma honra tê-lo. Ivoneide, obrigada a você, querida, porque a gente está aqui prestando um serviço para a comunidade, né? Já que nós estamos vivendo um momento de pandemia, que a gente possa fazer o melhor que a gente pode, né? Contribuir com a sociedade. Aí a gente faz uma utilidade pública aqui, para que a gente possa compartilhar os conhecimentos que nós temos. E assim a gente poder, pelo menos, sair mais fortalecido, né? Dessa situação. A gente poder sair sabendo um pouco mais, né, sobre os nossos deveres, as nossas obrigações, o que impacta diretamente na nossa vida, né, os efeitos que cada situação que a gente vive na sociedade, como ela impacta diretamente na vida da gente, que muitas vezes a gente não vê, né, a gente não tem essa consciência, né, professor? Então, professor, vamos lá? Começamos bem, professor. O que é educação dualista? Ok. Isso que eu coloquei, né, que muita gente, infelizmente, não tem acesso a essa informação, não se aplica, por exemplo, à nossa querida Ivoneide Bezerra, que está aqui, tá? Que vale salientar, que é também uma grande pesquisadora da área da educação, lá no nosso querido Instituto Federal, tá? É uma grande professora, com uma formação consistente na área. Então, o que eu digo aqui, o que eu falei inicialmente, no sentido da visão do pessoal que não está de fato, atuando na área da educação, tá bom? Então, essa primeira pergunta, eu creio que é fundamental para o nosso diálogo de hoje, né? O que é educação dualista, né? Acho que é fundamental, principalmente por isso que a gente colocou aqui inicialmente, né? Porque a nossa live, o nosso encontro, a nossa conversa, ela engloba pessoas de diversas áreas, né? Então, é importante deixar claro que seja isso. Então, eu diria o seguinte, em linhas gerais, aquilo que se denomina de educação dualista, ela se concretiza, por exemplo, na medida em que se promove e se institucionaliza a diferenciação entre a formação dita propedêutica, acadêmica, e a formação profissional. Tá? Então veja que tem duas vertentes fundamentais aí. E essas duas vertentes, né, da formação propedêutica, pessoal, para quem não é da área da educação, é aquele tipo de educação que se propõe a ser uma base para um prosseguimento a posteriori da educação, tá? De uma formação de alguém que se prepara para a universidade, por exemplo, tá? Que tem uma proposta que antecede uma formação mais aprofundada da educação. Enquanto que a formação profissional é direcionada para pessoas de origem mais carente, pessoas que têm uma origem social diferente. Então, essa dualidade é justamente essa bifurcação que se estabelece na educação. Uma educação que se propõe a formar, digamos assim, uma elite pensante, uma formação mais intelectualizada, que seria a partir dessa educação que eu denominei de propedêutica, e a educação profissional para uma formação muito mais ligada a uma formação, digamos assim, para uma atividade manual, para uma atividade profissional. Então, evidentemente que esse caráter propedêutico ou de formação profissional é fruto de um longo processo histórico que, na minha visão, no mundo ocidental, se consolidou a partir da chamada Revolução Industrial do século XVIII. Então, em linhas gerais, educação dualista é isso, não é? É a existência de duas perspectivas de educação que tem uma direção para uma determinada classe social e com um determinado objetivo, tá? Ou seja, formar, como eu já falei, uma suposta elite pensante
e formar, Sim. digamos, pessoas que iriam basicamente para o mundo do trabalho. Tá? Então, essa é a dualidade presente na educação, que muitas vezes a visão senso comum não percebe, né? Não tem essa noção, que é, até certa forma, compreensível, porque para chegarmos a essas conclusões não é algo aleatório. Depende de uma pesquisa, do conhecimento da história da educação. E para quem, porventura, tem interesse, boa noite, muito obrigado aqui pela a colocação que o colega fez aqui, né? Para quem tem interesse... Spinelli diz o seguinte aqui, ó. Spinelli está dizendo aqui que é um profundo admirador do seu trabalho, e diz mais aqui, né? Para os filhos dos trabalhadores, educação mínima, para os filhos das classes dirigentes, ensino amplo e restrito. Né? Exatamente. Então, essa, a priori, seria, em síntese, seria essa a característica fundamental da educação dita dualista. Para compreender, para aprofundar, quem tem interesse e possibilidade de aprofundar mais um pouco dessa discussão, eu indico duas obras que eu entendo que seja muito importante para isso aí, para a compreensão dessa temática, que é a história da educação, do Mário Manacorda, tá? E a outra obra que eu sugiro é a História da Pedagogia, do Franco Cambi, tá bom? É isso aí. No finalzinho a gente fala de novo sobre esses livros, e aí a gente dá o nome também dos autores, para quem se interessar, de repente já vai lá buscar essas obras, né? Porque eu acho que a gente precisa se aprofundar. Às vezes as pessoas, interrompendo só um pouquinho, às vezes as pessoas acham que, não, eu não vou ler determinada obra porque não é da minha área. Eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente abre os horizontes, mais a gente se empodera, mais a gente tem força para falar, né? Certamente. Os institutos federais quebraram os paradigmas, é verdade, professor? Sim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Nas próximas perguntas a gente vai, dependendo da situação, a gente chega nele, né? Sobre isso, Spinelli, obrigada pela sua participação, é sempre assim, muito coerente, né? Maria Tânia também está por aqui, seja bem-vinda, Maria Tânia. A gente tem bastante gente aqui. Liz Ângela também está aqui. Lides Ângela também está por aqui. Tem muita gente aqui, me perdoe se eu não falar o nome de todo mundo. Grupo Império Serrano também está por aqui. Então sejam todos muito bem-vindos. Agora a gente vai para aquela outra parte, né? Análise sobre a dualidade das escolas, né, brasileiras. Qual o maior foco? Quando a gente fala em dualidade das escolas brasileiras, eu estou falando no foco que, não sei se, deixa eu me fazer compreender, porque é muito, muito fácil. A pergunta é pequena, mas ela é importante, né? Analisar sobre a dualidade da escola no Brasil, existe um foco principal, porque a gente está falando de dualidade, e a gente está falando da dualidade desde os primórdios, né? Desde lá de trás, desde o Brasil colônia, do Brasil império, e sucessivamente. A gente chega aos dias de hoje. Até hoje a gente falou um pouquinho sobre isso, né? Porque assim, a gente sempre conversa um pouquinho para que a gente possa entender sobre o que vamos falar. E aí, existe um foco dessa dualidade hoje ainda na educação. Qual o maior foco? Pode falar um pouco sobre esse assunto, professor? Ok, pois não. Bom, a segunda pergunta proposta pela colega, né, Cleide, é acerca das análises Isso. ao foco, né? Isso. Essa dualidade sobre a qual nós fizemos uma rápida síntese, ela, evidentemente, que ela se apresenta nos diferentes níveis de educação do país, tá? Mas o foco, geralmente, de fato, a maioria dos pesquisadores coloca o foco, quando quem pesquisa essa temática, mais no ensino médio. Por quê? Porque é justamente a partir do ensino médio que se tenta, geralmente, se direcionar, que essa dualidade fica mais acentuada, tá? Mas, por exemplo, se a gente for analisar, a priori, essa dualidade existe, inclusive, no ensino fundamental, dependendo de certas situações, certas nuances. Por exemplo, nós já temos, inclusive aqui em Natal, escolas bilíngues, né? Escolas privadas, bilíngues, direcionadas, logicamente, para os filhos das classes abastadas. Então, aí a gente percebe claramente que aí já tem uma dualidade, que as crianças das classes populares não têm condições de frequentar essa escola. E, portanto, elas já partem com um nível de desigualdade nas lutas por se colocar na sociedade. Né? Então, mas
colocando que o foco maior é geralmente a partir do ensino médio, nós temos o quê? Que é nesse período que essa dualidade acaba se acentuando, como eu coloquei muito mais. Por quê? Porque é a partir do ensino médio que geralmente a formação dos grupos sociais vão se diferenciar muito mais claramente. É a partir, por exemplo, do ensino médio que se projetam diferentes itinerários formativos, nos quais essa dualidade sobre a qual nós estamos falando se torna muito mais evidente. Por exemplo, a partir do momento que esses itinerários formativos vão, digamos assim, diferenciar os grupos que ocuparão os escalões dirigentes de uma sociedade altamente hierarquizada, Sim. e aqueles que se destinarão, ou inclusive também que se destinarão às mais variadas profissões liberais. Ou para situações de quem vai tomar posições de dirigentes, posições de destaque, de gestão hierarquicamente superior, ou inclusive também nas chamadas profissões liberais, aquelas mais valorizadas, aquelas melhor remuneradas na sociedade. Não é? Ou seja, essa dualidade da qual nós estamos falando é uma dualidade que é estrutural, não podemos esquecer. No mundo contemporâneo, nós falamos muito hoje sobre racismo estrutural, e que é extremamente importante entendermos isso. Da mesma forma, fazendo uma analogia, é importante que a gente entenda que essa dualidade que nós estamos falando aqui também tem o seu caráter estrutural. Tá? Porque a escola ela é um reflexo da sociedade. Ao longo da história da humanidade, a escola se estruturou, se organizou para atender demandas sociais de uma sociedade que é hierarquizada. Né? Que tem justamente uma divisão muito clara nos postos de comando e nos postos daqueles que são direcionados para o trabalho, basicamente. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, uma outra obra que eu gostaria de citar, se a Cleide me permite. Pode dar todos os exemplos, professor, estou encantada. Pode falar à vontade. Aqui, processando as informações, que é sempre muito bem-vindas. De um historiador importante, chamado José Murilo de Carvalho. Ele tem um livro importante que é A Construção da Ordem. 2 pontos. O subtítulo é A Elite Política Imperial. A Construção da Ordem, a Elite Política Imperial. Porque nessa obra ele vai colocar muito claramente de que, por exemplo, as famílias que tinham melhores condições sociais, mandavam seus filhos para estudarem na Europa. Na Europa, era verdade. Nas universidades europeias, notadamente, no caso de quem ia fazer direito, na Universidade de Coimbra, Portugal. Quem ia fazer medicina, geralmente ia para Montpellier, na França. E essas pessoas, quando voltavam para o Brasil, já voltavam, digamos assim, situada conquistava os postos chaves na sociedade. Então, só para dar uma ideia que, como a Cleide falou anteriormente, que essa dualidade não é de agora. Ela vem do Brasil colônia, ela vem do Brasil imperial e se consolida no Brasil republicano. Tá? Enquanto os grupos que se destinam às funções subalternas ou secundárias, por exemplo, o ensino médio, quando a pergunta ainda, né, qual é o foco do ensino médio? O ensino médio, para essas camadas subalternas da sociedade, esses grupos sociais subalternos, geralmente o ensino médio era estimulado, e aí, de certa forma, dependendo que a história é cíclica, dependendo dos governos, das políticas públicas que se estabelecem, o ensino médio é tido como o estágio final para essas classes sociais subalternas. Está entendendo? Enquanto que aqueles alunos que ingressam no ensino médio propedêutico, o ensino médio é apenas um estágio para ele chegar ao ensino superior. Enquanto para as classes sociais subalternas, o ensino médio para muitos deles, é o término do caminho, infelizmente, né? Então, essa dualidade... Mas essa dualidade também se verifica mesmo dentro do ensino superior, a meu ver. Olha aí. A gente colocou um exemplo bom aí, professor. A gente colocou no ensino médio, né? Mas essa dualidade, também, lembrem, aqueles que conseguem furar esse obstáculo, essa corrida, para chegar ao ensino superior num país desigual como o nosso,
essa desigualdade se expressa também no ensino superior. De que forma? É que geralmente as pessoas, os adolescentes, os jovens, até mesmo os adultos que vêm das classes subalternas da sociedade, geralmente são empurrados para fazer os cursos que são socialmente menos valorizados. E geralmente, digamos, a gente observa que na sociedade brasileira, geralmente quem tem os cursos mais valorizados socialmente são aqueles cursos ligados à área biomédica ou à área tecnológica, enquanto que, lamentavelmente, a área humanística, geralmente, salvo raras exceções, é visto menos valorizado. Como algo menor. Mesmo dentro, veja bem, mesmo dentro do ensino superior, como eu estou colocando para vocês. É verdade. De forma que quando eu e outros colegas ingressamos, por exemplo, no ensino superior, fomos aprovados num processo seletivo, né? Outrora denominado de vestibular. E quando você dizia, você foi aprovado em quê? E aqui a gente dizia, não, eu fui aprovado em História. Isso. E aí algumas pessoas olhavam para você com um olhar de certa desqualificação. Enquanto que pessoas que às vezes balançava até a cabeça. Que é socialmente mais valorizado, é visto de uma outra perspectiva. Então, eu faço questão de deixar bem claro isso. A dualidade não se resume ao ensino médio. Embora o foco é o ensino médio, mas ele vem desde o ensino Mas ela ultrapassa as barreiras, né? E isso passa pelo ensino médio e quando alguém das classes sociais desprivilegiadas atingem o ensino superior, também sofre esse tipo de discriminação. É importante que se diga isso aqui. Ok? Que isso se reproduz. Maria Tânia está dizendo aqui. Se reproduz até os dias de hoje, né? Muitos políticos e escritores brasileiros seguiram esse percurso de estudar na Europa. Tânia está dizendo. A Spinelli fala aqui. Pablo Spinelli. Ele disse que é filho de Spinelli. Professor, só uma ratificação, sou filho de Spinelli. É Spinelli 2, né? Ele está falando aqui, por exemplo, das licenciaturas, que também não deixa de ser uma área que também faz parte dessa dualidade. São cursos menores, né? Isso, a Ivonei Bezerra diz aqui. Isso mesmo, os alunos das camadas populares, muitas vezes, nem vislumbram chegar à universidade. Não vê perspectiva. A sociedade de classes mostra a eles que o ensino superior não é algo para todos, verdade. Régia Lopes, parabéns, Francisco, muito bom ouvir um amigo de infância que bravamente lutamos para furar essa barreira. Olha aí. Bertoleza, sou de humanas. Quem falou? Quem foi que falou aí? Eu vou dizer agora. Régia Lopes. Sim. Régia. Sim, grande professora. Ela é do Instituto Federal. Meu amigo Spinelli também, a quem eu mando um abraço, né? 2 grandes profissionais do Instituto Federal. Muito obrigado. Bertoleza Blanchet estudou aqui, na de Humanas, História na UFRN, tá vendo? Estudou com muito amor, tá vendo? É também formada em História. Eu sou Lanusa, mamãe assistindo, olha aí, tá vendo? Que boa, coisa boa. Parabéns, Francisco. Ivaneide está dando aqui. Gente, Maria Tânia, professor Ivaneide aqui presente. Esse Nelly é um exemplo lá na UFRN. Ele é um exemplo, tá vendo? Olha aí, coisa boa. Como você é querido no IF, tá vendo? Obrigado. E aonde passa, né? Eu sei, já andei sabendo, pesquisando um pouquinho, por onde ele passa, ele deixa assim um rastro de admiração. Que é um ser humano muito bom, tá vendo? Coisa boa. E a gentileza de vocês. Não, é porque quando a gente deixa um rastro por onde passa, a gente deixa um pouco do perfume da gente por onde passa. Se é bom, as recordações e os elogios são sempre bons. Se não é tão bom, a gente também sabe, né? As pessoas se afastam, mas nesse caso aqui é muito bom. Aí mamãe assistindo é sempre muito bom, né? Sinal que assim, mata as saudades, né? Gente, vocês sejam todos bem-vindos. Tá entrando mais gente aqui. J. Ricardo também está por aqui. Tem outras pessoas que eu também não consigo visualizar o nome, porque já passou um pouquinho. Eu interrompi o professor. Não, de maneira nenhuma.
Acho que, de certa forma, que a gente colocou, os colegas que contribuíram, né, a professora Régia, o professor Spinelli, né, nossos amigos, a professora Ivoneide, todos são exemplos disso que nós estamos falando aqui. Né? De certa forma, quando eles tocaram na minha pessoa, né, eu costumo, às vezes, dizer em sala de aula para os alunos, olha, uma coisa é você, eu acho que talvez se eu estiver repetindo o que eu falei no nosso encontro anterior, você me perdoe, mas eu comento muito em sala de aula. Uma coisa é você dissertar sobre o caos, outra coisa é você vivenciar o caos. Então, eu trabalhei, talvez por isso alguns colegas que estejam aqui presentes estejam lembrando, né? No meu histórico de vida, e eu só tenho a agradecer, porque existem várias escolas na história da vida da gente, né? Por onde nós trabalhamos também, tem uma vertente educativa. Eu trabalhei 14 anos numa fábrica, né? Então, quando eu digo assim, uma coisa é você discutir teoricamente o que é a extração da mais-valia. Outra coisa é você vivenciar a extração da mais-valia na própria pele, no ambiente fabril. Então, uma coisa é você dissertar sobre aquilo, você escrever, ou dialogar, ou estudar sobre aquilo. Outra coisa é você vivenciar isso aí. Então, sem querer se autopromover, né? Sem querer de maneira nenhuma enveredar por essa área, mas assim, na prática, os 14 anos de fábrica que eu carrego nas costas foi uma grande lição para mim. E isso me proporciona, de certa forma, né? Fico feliz de poder ter a possibilidade de vivenciar tanto esse aspecto da formação lá no ambiente fabril, com quem eu dialogava com meus amigos operários, e, logicamente, a chance de ingressar na universidade também é um outro aspecto importante, principalmente num país altamente desigual como o nosso, né? E justamente por essa formação, né? Justamente por ter tido essa possibilidade de trabalhar numa indústria têxtil e depois ingressar em uma universidade pública federal, reconhecidamente de boa qualidade, que nós não podemos pactuar com a narrativa falaciosa da chamada meritocracia. Né? E assim, quando a pessoa desconhece tudo isso que a gente está discutindo aqui, você assimila muito mais de forma acrítica aquilo que você chama de meritocracia. Né? Então, é muito importante conhecer a história da educação, ter uma noção do que a gente está discutindo aqui, para que a gente possa entender e desnudar, digamos assim, aquilo que se estruturou como um discurso, uma narrativa que se denomina de meritocracia. Né? Que é algo... E é importante, né, que se revele, para que as pessoas possam, né, discernir o bem do mal, a história do certo e do errado, e poder lutar em causa própria, né? Porque a gente vai vendo que ao longo dos anos as pessoas, mais ou menos uns animaizinhos que estão sendo tangidos para um curral. Uma criança que nasce na periferia de Natal, que mal tem de se alimentar, mal tem onde habitar, e sobretudo onde estudar, né, não pode ser de maneira nenhuma comparada com aquela criança que nasce dentro de outras condições completamente distintas dessa daí. Né? Então é importante compreender a sociedade na qual a gente vive, para entender a educação que é oferecida nesta mesma sociedade. Tá bom? É verdade, é muito bom. É bom demais a gente conversar com gente inteligente, com gente que tem consciência, né, do seu eu, né, consciência do que acontece no país e poder esclarecer. E Régia está dizendo aqui, isso mesmo, Ivoneide, meu marido dizia que eu fazia parte da estatística, pois antigamente se dizia que só 2% que saía da escola pública chegava na universidade. Isso é verdade. Eu lembro que, acho que não vou revelar a minha idade não, mas eu me lembro que na minha infância, para ser professor, era só ensino médio, né? Acho que naquela época não era ensino médio, tinha outro nomezinho que eu não recordo agora. Mas já saía já pronto para ir para a sala de aula, para dar aula. Pronto, acabou ali, não tinha perspectiva para sair, né? Para desnudar novos horizontes, a não ser que saísse da sua cidade e fosse enfrentar
várias tentativas, como vocês fizeram, creio, eu não sei se foram mais de uma ou duas tentativas, que vocês furaram o bloqueio, né? Que é curso normal, é verdade, era curso normal. Acho que terminava até a 8ª série, que naquela época também não era, e já entrava direto, já era professor. Eram normalistas, verdade. Por aí. Tem alguém aqui numa caixinha, deixa eu ver o que a pessoa diz. Magistério, é verdade. Lucilene está dizendo aqui, magistério. Muito bem, Leninha, é isso mesmo. Já saía do magistério direto para a sala de aula. Não tinha como, não ia para uma universidade, não se especializava. E aí a gente vai vendo a questão da dualidade, né? Sim, sem dúvida. É muita coisa boa para a gente descobrir, né, professor? Para a gente revelar aqui, para abrir os horizontes desse povo, para ver se eles conseguem lutar, né, por um futuro melhor. Aí a gente vai para uma outra pergunta, né? Nessa concepção, podemos afirmar que essa divisão da educação dualista começa entre aqueles que concebem o processo de trabalho, ou seja, do poder executivo e os gestores regionais como um todo? Eu falo na realidade como gestão, porque a gente vem lá de cima, né? A gente já vem lá do presidente, do MEC, a gente vem numa escala, de cima para baixo. Sim, A gente pode afirmar que começa lá de cima e qual a visão? Porque a gente está entrando em áreas públicas nessa parte, né? Ok. Sem dúvida nenhuma, né? A meu ver, sem dúvida nenhuma. Historicamente, de certa forma, eu toquei nesse aspecto, né? Mas, reforçando, historicamente eu coloquei que a escola se adapta à sociedade na qual ela está inserida, né? E essa adaptação, no momento que ela está. Não esqueçamos, né? Ela atende aos interesses hegemônicos que comandam essa sociedade. Então, o que isso implica, né? Isso implica, logicamente, e se aplica também, logicamente, ao poder legislativo. Isso. E é exatamente lá que se produz a legislação, não esqueçamos mais ou menos disso, né? É lá que se produz a legislação que norteia os princípios que regem a vida social. Inclusive, lógico, na área da educação. Ou seja, a legislação, como eu costumo dizer, né, as leis não brotam por geração espontânea e nem são neutras, lembrem disso, né? Ela reflete as disputas de interesses e os embates que ocorrem na sociedade na qual nós estamos inseridos. Essas disputas norteiam as políticas públicas. Tenhamos consciência ou não disso, né? E nos diferentes escalões administrativos, como o Cleide falou, desde a esfera federal até a esfera municipal, e se reflete, logicamente, no ambiente escolar, e reproduzem a dualidade que estamos debatendo, analisando aqui. Tá? Então, sem dúvida, essa concepção perpassa, sem dúvida nenhuma, por aqueles que controlam a sociedade e que esse controle se consubstancia, né, se consolida em legislação. Como eu já falei certa vez também, eu costumo dizer muito o seguinte, desde os antigos, eu bato muito nessa tecla, porque muitas vezes as pessoas partem, na visão senso comum, geralmente a gente parte da ideia de que a lei está acima do bem e do mal, está acima das classes sociais, o que não é exatamente bem assim. Tá? Eu digo muito aos meus alunos o seguinte, desde os antigos, desde os romanos, na antiguidade clássica, se dizia dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei. E às vezes eu provocando os alunos para a gente refletir conjuntamente, eu assim, sim, mas quem elabora as leis? As leis, como eu falei há pouco, não nascem por geração espontânea. Elas traduzem os interesses hegemônicos existentes na sociedade. E lembrem que a legislação que nos chega, a legislação mais específica da área educacional, chegam eivada, ou seja, repleta desses interesses conflitantes que se desenvolvem no parlamento brasileiro. E vêm de cima para baixo. E, claro, os gestores, sejam no plano federal, estadual, municipal, e os gestores escolares, vão aplicar essa legislação
que não nasceu do nada, nasceu dos interesses conflitantes que a gente acabou de falar aqui. Portanto, sem dúvida, essa concepção dualista perpassa, sim, essa instância das gestões, né? É importante que a gente entenda isso. E não é à toa, por exemplo, que a legislação existente no Brasil, durante um longo período da nossa história, colocou barreiras para esses segmentos sociais, desprovidos de melhores condições sociais, chegassem à universidade. Aquilo que eu falei para vocês aqui, que a gente está falando aqui. Portanto, a dualidade, de certa forma, foi oficializada na legislação. E, pasmem, ela só vai, de certa forma, começar a declinar, e mesmo assim, de maneira cíclica, com avanços e recuos, a partir da LDB de 1961. Veja bem, já em pleno século XX. Olha que a gente está falando aqui desde o Brasil colonial. Então, até então, era, por exemplo, as chamadas leis orgânicas, né, do ensino industrial, oficializou essa dualidade. Então, por que eu estou trazendo isso? Por que eu estou trazendo isso? A partir dessa pergunta extremamente importante que Cleide formulou, para todos nós que estamos aqui, quem é da área da educação ou não, entender que essa dualidade, ela é, de certa forma, perpetuada, levada adiante pelos interesses que comandam a sociedade na qual nós vivemos. É isso. Em síntese, é basicamente isso. Lógico que isso requer... Isso aqui daria um seminário para a gente debater e tal, mas... Vamos providenciar, minha gente, um seminário aí para a gente ver o professor aí falar mais sobre esses assuntos importantes para a gente. Olha aí. Olha aí o IF, que está sempre presente aqui. É bom fazer um seminário sobre esse assunto, né? E aí eu estou dentro. No que precisar, estou dentro. Olha, aqui, professor, antes da próxima pergunta, tem aqui muitos elogios, né? Régia diz... Régia, sua professora, né? Ela fala da professora dela lá no Café Filho. Régia, esse Café Filho era onde? Era dentro do 7º Batalhão? Se for, me diga, porque eu também estudei lá. E aí eu me lembro que era bem dessa época. Olha, quem sabe a gente estudou junto e nem se lembra, né? Spinelli, era uma formação menos aprofundada, verdade, naquela época, né? Ainda falando sobre a questão educacional do lá de trás, né? Sandro Galganiano, Avelino Neto por aqui, Dalins também por aqui, Cândida também por aqui, Galgânia Romano, querido professor, saudades, está muito charmoso, com todo respeito, show. Estou prometindo. Olha aí. Professor Francisco, M. Goretti está falando aqui, bom, Spinelli. Spinelli também fala o seguinte, Pablo diz o seguinte, bom exemplo disso é a Câmara dos Vereadores de Natal, lutando para incluir as escolas nos serviços essenciais. É uma grande luta, mas nós não sabemos exatamente o que seria, qual é a proposta dos vereadores em relação a esses serviços essenciais, já que a gente está falando de políticas públicas, né? Nessa área já é políticas públicas. E o que seria e qual seria o olhar sobre esse olhar essencial, né? Sobre esse serviço essencial. Porque a gente sabe que, de fato, é serviço essencial. Mas em que instância eles estão, em que proporção, qual é o olhar que eles estão tendo, né? Isso aí já seria uma outra temática para a gente trazer algumas pessoas aqui para falar sobre esse assunto, né? Não, professor? E aí a gente pode fazer uma live compartilhada daqui, dá para a gente fazer até 3 pessoas. E a gente pode falar sobre essas questões, que eu acho que são importantes e que a população precisa saber, ter conhecimento. Leandro Dias, boa noite, saudades ao grande mestre Francisco. Olha aí. Gentileza. Eu tomei a liberdade, viu, Pablo, de falar um pouquinho, não deixei nem o professor falar em relação aos vereadores, né, porque a gente está falando nessa questão de políticas públicas, eu tomei a liberdade até de falar na frente do professor. Mas fica à vontade também, professor, pode falar. Vamos a gente ir para a próxima pergunta. Não, podemos ir para a próxima, tranquilo. Pode ser. E se vocês tiverem mais alguma coisa para falar, escrever alguma coisa aqui, alguma pergunta, algum questionamento, algum esclarecimento, fiquem à vontade, tá certo? Ivonei está dizendo aqui, eles consideram serviço essencial apenas as escolas privadas. Mas você está falando em relação à pandemia, não é isso? Se você estiver falando em relação à pandemia, eles estão considerando o lado financeiro.
né? Aí já é outra questão. Aí a gente vai para grandes batalhas, né? E se a gente for coerente, né, com os fatos, a gente dá aí bons panos para as mangas e uma boa briga judicial daria aí, né? Mas, então a gente está falando de pandemia e serviços essenciais em relação a serviços públicos. Me corrijam se eu estiver errado aqui, mas quando a gente está falando de vidas humanas, tem algumas coisas aí que tá se vendo apenas ao lado financeiro. Isso daí dá muito pano para manga, né? Quando a gente tem alguns juristas, inclusive, não sei se hoje tem algum jurista aqui vendo, mas daria muito pano para manga, porque eu acho que não é o momento de se colocar vidas em riscos, né? A gente está colocando muita vida em risco, o serviço público não tem condições, porque essa dualidade, como a gente tem falado, a gente sabe que é real, não tem os primeiros cuidados, as famílias são carentes, é um mundo de envolvimentos, né? Então seria muito complexo. Mas a gente pode até trazer para a gente ver aí o que eles querem. O ideal é capacitar, o ideal é arrumar a casa, primeiro arrumar essa casa, né, professor? Se arruma essa casa, essa escola pública municipal ou estadual, ela vai funcionar. Mas primeiro ela precisa ser arrumada, né? Como você está dizendo exatamente, são interesses de empresários, educação, financeiro, aí não está se visando vidas humanas, não. Quando a gente fala de Estado e município, a gente sabe que não tem uma estrutura básica. Vocês, como Instituto Federal, têm uma estrutura básica, mas vocês têm uma responsabilidade com a vida humana que é muito maior. Então, vocês estão prevenindo, estão cuidando dessa vida humana, estão trabalhando à distância, que estão trabalhando muito mais, a gente sabe disso, né? Porque a gente em casa trabalha muito mais, porque tem que criar materiais novos, né? Materiais que não tinham como trabalhar, estão trabalhando agora. A questão de logística, a questão de equipamentos, né? Porque ninguém tinha todos esses equipamentos e de repente passou a ter que ter, e ter que trabalhar, ter que descobrir, ter que saber como manusear para poder passar ensino, poder passar instrução para essas pessoas, poder dar educação a essas pessoas. É diferente, é o cuidado humano, enquanto lá na outra ponta é mais complexo. Eu não sou muito política não, gente, então assim, eu falo que eu sinto vontade de falar, né? Eu não tenho muito filtro para política. Mas enfim, vamos lá, professor. Na década de 1980, o campo educacional sofreu, né, atravessou, né, um intenso processo de disputa, em cujo centro estava a reestruturação do nosso sistema educacional. A mudança foi realmente significativa, porque a gente está falando ainda, né, dessa dualidade. Na década de 80, a gente está falando ainda da época da ditadura, né? A ditadura ainda não estava extinta, né? E aí, professor? Porque foi de 1960, né, a 1980, foram aí 30 anos, né? 20 anos. Para ter um recomeço, para ter uma luta, para ver se melhorava aí alguma coisa. E aí? Ok. O golpe civil-militar, que vai instituir um regime autoritário no Brasil, né, ocorre em 64, né, com o golpe militar de 64. E ele esse regime vai perdurar até 85. Né? Então, o que é que acontece neste contexto de transição? Nesse contexto de transição, se criou todo um clima de redemocratização, de expectativa de maior participação social, que levou à mobilização de muitos educadores, de muitas forças democráticas, a tentarem elaborar uma nova legislação que justamente procurassem romper com essa ideia dessa educação dualista no Brasil. Vários intelectuais, como Dermeval Saviani, por exemplo, propõem uma série de estudos que vai fundamentar as discussões que vão ser travadas no Congresso Nacional, vejam bem, e aí, relembrando aquilo que eu falei há pouco tempo, que a legislação acaba refletindo os embates que tem a sociedade, né? Tem uma série de discussões quando o regime cai, em 84 para 85, toda uma discussão direcionada ao avanço do ensino denominado de ensino politécnico, ou seja, um ensino que rompesse ou pelo menos atenuasse essa dualidade educacional que nós estamos falando aqui.
relembrando para quem chegou depois, dualidade educacional, uma escola para formar as elites, uma outra escola para formar as pessoas que iriam trabalhar nos trabalhos manuais, né? Pessoas vindo de classes sociais, que nós chamamos aqui de subalternas. Pois muito bem, essa proposta vai ser discutida, principalmente no final dos anos 90, tem uma série de discussões no Congresso Nacional que se arrasta por anos. E nos anos 90, né, aí já no governo de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, com a Lei 9.394 de 96, de 1996, né, se propõe uma reforma do ensino médio que, na realidade, proíbe o desenvolvimento do ensino integrado, do ensino médio, do ensino técnico integrado. Né? Então, ou seja, novamente, ao invés do que propôs Dermerval Saviani e outros intelectuais, essa legislação, digamos assim, oficializa esse dualismo, reforça historicamente o dualismo que vem de longas datas, como já falamos aqui. Tá bom? Por exemplo, é como se a gente quisesse sair e não consegue, né? Dessa história do dualismo, né? Por quê? Aí é importante entender. Lembra que eu falei que essa legislação ela reflete os interesses dominantes da sociedade. Ela vem ela é elaborada por um parlamento que é dominado pelos interesses hegemônicos, logicamente. E não é à toa aquilo que eu falei, né? A lei é elaborada por quem domina a sociedade. E, claro, essa lei vai atender os interesses. É importante que a gente entenda isso, que a sociedade entenda isso, né? Que a legislação, ela reflete os interesses que estão constantemente em confronto na sociedade. Para a gente não cair na ilusão de que a lei é feita sempre na proposta da visão do interesse coletivo. E não é, a gente sabe. Infelizmente, seria ingenuidade histórica e sociológica, filosófica e tudo mais, e de quando a gente entende a lei com essa visão. Tá? A lei está pronta, mas a gente percebe que ela teve toda uma discussão, todo um debate. Eu estou dando um exemplo aqui da lei no campo da área da educação. Mas essas leis existem em diversos âmbitos, né? Então, veja bem, eu lembro, por exemplo, se vocês me permitem, quando eu entrei no outrora Cefet, eu ingressei num concurso no Cefet em 2006. E eu lembro que naquele contexto estava ocorrendo ainda essa discussão. Veja que já era 2006, já não era mais o governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? Então já tinha um outro debate na sociedade, cuja proposta central era justamente na rede federal de ensino profissional, ou seja, a rede da qual o atual IF participa e integra, de mudar essa legislação. Mudar como? Trazendo a ideia do ensino médio integral. Ou seja, o ensino médio com caráter politécnico. Ou seja, o ensino médio que proporcionasse tanto o aluno ingressar na universidade ou ingressar numa carreira de formação profissional específica. Né? Então, veja bem, que é isso que, ao longo da história do Brasil, né, se tentou evitar, as elites se tentou evitar. Então, na análise dessas reformas, o que é que acontece? Naquele contexto do governo FHC, né? Se evidencia, fica muito claro, um retorno à dualidade estrutural da educação brasileira, estabelecida desde a chamada reforma Capanema. Lá em 1940, ainda em 1942, nas chamadas leis orgânicas, que eu já toquei aqui, né? Que criou ramos de ensino. De um lado, o ensino secundário, propedêutico, para a formação de intelectuais e da elite dirigente, e de outros ramos técnicos, agrícola, industrial, comercial, normal, como você citou aqui, o ensino... Né? Normalista. Entendeu? Eu lembro dessa época. Esse direito de chegar à universidade, de quebrar com isso aí, só aconteceu com a Lei 4.092, que é de 1961, como eu falei aqui a vocês. Então, veja que nesse contexto que você perguntou, dos anos 80, foi um grande embate na sociedade, né, que tem avanços e recursos. Né?
recursos Verdade. no governo da FHC e um avanço já nos anos 2000, com uma outra lógica no Brasil, que implanta nos IFs, por exemplo, outrora Cefet, a ideia do ensino médio integrado. Tá? Qual é a ideia do ensino médio integrado? É romper com a dualidade que a gente está falando até aqui, até agora. Que vocês têm feito isso, que eu acho que veio assim, como o Spinelli disse, né? Quebrou a barreira, né? Que vocês estão fazendo o ensino médio integrado, que eu achei fantástico. E os pais ainda não conseguem compreender a dimensão, né? Exatamente. Algumas pessoas ainda não conseguem entender. Mas agora eu acho que com essa live não é possível, né? Que a gente não consiga esclarecer a tanta gente. É importante que as pessoas consigam. Pelo menos um pouquinho, um pocão, né? Eu acho que dá para abrir muito a mente. E muito. Mas pode concluir, professor. Não, é basicamente isso. Nesta questão, eu acho que é basicamente isso. A gente entender que nos anos 80, a partir dos anos 80, no final do regime militar, né, avança-se e recua, né? Isso. Vai ter uma tentativa de quebrar com isso aí, a partir da luta de vários intelectuais, como eu falei. Dermeval Saviani é um dos líderes dessa luta, né, para quebrar com essa dualidade. E toda uma produção, todo um estudo que ele elabora é apropriado, de certa forma, por alguns parlamentares que levam essa discussão para o parlamento brasileiro. E nas discussões que ocorrem no parlamento, as forças hegemônicas lá deturpam completamente as ideias de Dermeval Saviani e, digamos assim... Termina reforçando a dualidade, exatamente, a dualidade que a gente está falando aqui, que a gente está discutindo, conversando, né? E isso só vai ser paulatinamente, lentamente revertido já nos anos 2000. Né? Que tem sido uma luta constante, né? Isso, é importante entender isso, que a história, eu falo muito isso para os meus alunos, né? A história não é linear. Partindo... O tempo não é linear, né, professor? A história é cíclica, é feita de avanços e recuos. Então, as conquistas que nós tivemos, nós estamos o tempo todo correndo o risco de perdê-las, como perdemos várias conquistas históricas. Conquistas, é verdade. Verdade. É impressionante, né? Porque o tempo, na verdade, a gente acha que, assim, até o tempo a gente acha que é linear e a gente sabe que ele não é, né? Então, a gente vê que tudo que a gente conquistou, a gente pode perder em questão de segundos, de minutos. É uma inconstância. Isso. E processar isso dentro da cabeça, né? Conceber isso é muito complexo, né? A Drica, Tânia, seja muito bem-vindo. Terezinha, André Mendes. Ainda tem mais perguntas. Também, o professor André, grande professor de História do IF. Também. Seja bem-vindo. Olha aí, André é professor de lá também, né? André Mendes, né? Seja bem-vindo, André. História. Eu acho que naquele dia do teste ele até entrou, né, na nossa live lá, aquele teste que a gente estava fazendo, é verdade. Exato. Seja bem-vindo, André. E aí, nos dias atuais, como está esse sistema educacional, né? Tem a mesma dualidade dos primeiros tempos ou melhorou? A gente começou, até que entrou agora, né? Então, vamos trazer para os dias de hoje, professor. Exato. O que tem de novidade aí para a gente? Então, de certa forma... Obrigada, André. Ótima discussão, ele está dizendo aqui. É verdade, André, muito boa a discussão. Então, de certa forma, né, a gente já colocamos à baila essa discussão, já colocamos na mesa essa discussão. Mas, em síntese, essa dualidade que eu chamei de dualidade estrutural, se mantém. Né? Mas é verdade. É porque, assim, a gente fala em racismo estrutural, a gente fala em violência estrutural, mas a gente esquece que a educação também tem esse dualismo estrutural, né? Que vem lá de trás. Exatamente. Verdade. Então, em síntese, essa dualidade que eu denominei de estrutural se mantém, contudo, como já colocamos também aqui, com algumas experiências que procuraram contestá-la, refutá-la ou atenuá-la, pelo menos, a exemplo do que ocorreu e ocorre na Rede Federal da Educação Profissional, da qual os institutos federais são integrantes, né? São partes integrantes, como eu falei há pouco tempo. Por exemplo, a partir da implantação do ensino médio integrado, né? Que, aliás, eu e o professor
André, por exemplo, tivemos a felicidade de discutirmos, debatermos esse assunto lá no Campus Natal Central, né? Uma proposta de ensino integrado, com um programa inovador, que quebra com a ideia da história linear, da história eurocêntrica, tá? Trabalhando por eixos temáticos. Lógico que esses programas não são definitivos, né? Também estão constantemente necessitando de ajustes, de atualizações, mas esse programa que a gente tem como, digamos assim, um arcabouço teórico lá no Instituto Federal do Campus Natal Central e demais campi do Instituto Federal no Rio Grande do Norte, é atrelada a essa ideia do ensino integrado, né? Essa proposta de quebrar com essa dualidade. Porém, Sim. essa proposta está novamente sob ataque. E aí lembra que aquela ideia da história, que a história não é linear, que não estamos em constante progresso. Os progressos que atingimos podem ser revertidos, né? As conquistas podem ser revertidas. Então, estamos atualmente sob um novo contexto histórico, né? Um novo, que a partir do governo federal atual, cuja concepção é frontalmente contrária à ideia do ensino integrado, já coloca sob discussão um chamado novo ensino médio. Um novo ensino médio, É verdade. A BNCC, né? A ideia da BNCC, é muito complexo. Eu coloco aspas gigantescas nesse novo aí, entendeu? Porque esse novo, na realidade, é uma forma, a meu ver, com todo respeito a quem pensa diferente, uma forma dissimulada de se retomar a famosa dualidade estrutural presente na educação pública. É isso. Onde está lá atrás no Brasil colônia, no Brasil imperial, eles estão querendo trazer de volta tudo que era do passado, né? De certa forma, com um nome novo. Apenas isso. E aí a gente precisa ir atrás, ter coragem e lutar por aquilo que a gente acredita, né? Eu acredito que se a gente, enquanto indivíduo, a gente não for atrás daquilo que vai nos trazer melhoras, não só para a gente agora, mas para o futuro, para os netos, para os filhos, né? Para os bisnetos. Se não lutar agora, a gente já perdeu tanto direito que a gente conseguiu há tão pouco tempo, né? Quanto mais daqui a 20 anos. Então, é uma luta constante, mas eu acho que a gente precisa lutar. E é bem por aí, né? Estão aqui aplaudindo, viu, professor? Aqui, Ivoneide, Lucilene, Valdomiro entrou também, Garota MNK também. Então, tá vendo? É assim, gente. A gente precisa falar mais, a gente precisa trazer mais à tona esses processos e a gente precisa brigar mais, né? Uma outra coisa dentro desses contextos, né, dentro dessa política estrutural que a gente fala, alguém que rompeu essa política estrutural, eu já falei até da outra vez, assim, que até tentou romper e rompeu de certa forma, foi Paulo Freire. Muito embora ele é patrônomo, né? Mas, boa noite, seja bem-vindo, Neto. Mas, assim, ele é considerado patrônomo, mas nada dele foi tão aplicado, né? Se a gente for atrás, a gente vê que não houve na prática uma aplicação aqui e ali, foi estruturado, colocado alguma coisa dele, mas e aí porque ele estava mudando as estruturas, ele estava quebrando esses paradigmas e de repente aí vem assim uma criatura abençoada, estuda, assim, vem um professor que vem abrir assim os nossos horizontes aqui, mas aí a gente no dia a dia a gente se depara com pessoas mais endurecidas, né? Que estão acostumadas a serem comandadas e não a buscarem o melhor para si, não é? Infelizmente. E aí, professor? Existem várias formas de dominar, eu costumo dizer, né? Existem várias formas de dominar uma sociedade. Uma delas pode ser pela força, outra pode ser pelo poder econômico, pelo poder das armas, pelo poder ideológico também, pelo poder da educação, né? Pelo controle do sistema educacional, e por aí vai. Eu acho que no Brasil a gente tem essa dinâmica que é muito usada, o controle da educação.
Nós vivemos uma época, eu não sou política, não gosto de política, mas eu estou dentro de um mundo político, né? Sim, A sem gente dúvida. sobrevive, né? Então a gente precisa compreender como esses processos funcionam. Diante desses processos, eu fico sem entender muitas coisas. Por que a gente se deixa levar, né, por falácias? Porque a gente precisa lutar, mas a gente tem medo de lutar, né? As pessoas têm medo de falar o que elas acreditam, no que elas acreditam. Pode falar, professor. Com licença. Só lembrando, assim, a gente fala muito isso, né? A gente ouve muitas pessoas falar sobre isso, né? Questão da política e tudo mais, né? A gente não pode esquecer, relembrando que o conceito de política, né? O conceito de política que nós estamos usando aqui, é bom que fique claro para todo mundo, né? É o conceito aristotélico, né? Aristóteles dizia que o ser humano é um animal político. É que ele tenha consciência ou não, nós estamos imersos em uma sociedade e as relações sociais são relações eminentemente políticas, né? A gente não pode esquecer disso. Então, que nós gostemos ou não, todos nós estamos imersos na política. Agora, um problema é que as pessoas geralmente, eu não digo não é todo mundo, logicamente, uma parcela da sociedade confunde política, as relações políticas, com relações políticas partidárias. São coisas distintas. Isso. Mas políticos todos nós somos. Tá? É verdade. Isso é verdade. É muito. Ó, é a melhor coisa do mundo ter gente assim. Que fala, aqui está. Spinelli está falando aqui, ó. É verdade que o método Paulo Freire foi extinto autoritariamente. Seus escritos sobre educação influenciaram em muitos currículos escolares. Verdade. A palavra para o professor. Não é isso. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente se reunir e conversar um pouco mais sobre um tema que é tão, a meu ver, tão importante para a sociedade brasileira, né? Eu espero que a nossa conversa, nosso diálogo de hoje tenha trazido algo de positivo para as nossas reflexões, para os colegas que nos acompanharam aqui. Agradecer a presença dos amigos, dos colegas, dos conhecidos, e todo mundo, e das pessoas também que eu não tive o prazer de conhecer, que passaram por aqui, né, que presenciaram essa nossa conversa. Eu fico feliz e espero que não tenha cansado vocês, né, e a gente está, durante essa pandemia, a gente está se deparando muito mais tempo diante da tela do computador ou do celular, muito mais do que a gente já fazia, né? O computador, o celular está muito presente na vida da gente, mas com a pandemia fomos forçados a nos deparar mais ainda, cada vez mais, com as telas, tanto do computador quanto do celular. E eu espero não ter sido cansativo para vocês, esse diálogo aqui. Eu entendo, pode ser chamado de utópico, de romântico, de sonhador, mas eu creio que esse diálogo é muito importante para todos nós, para o nosso país. Muito importante. Eu fiquei honrada de novo com a sua aceitação, com a sua disponibilidade. E assim, falar com alguém que tenha propriedade naquilo que fala, e que fala com paixão, né? Porque você fala com paixão sobre tudo que você falou, você usou amor, usou paixão. Então isso é muito bom, porque você vê que é uma pessoa que ela tem muito mais a oferecer, né? Eu sou a sua irmã, meu irmão ama ser professor, ele é ótimo nisso, parabéns. Aí aqui tem André, isso, Pablo Freire, e suas ideias estão diluídas na cultura escolar séria do país, estão diluídos, é verdade. Aí ele diz, parabéns a vocês dois, Spinelli, Pablo. Obrigada, Pablo, Obrigado. Por você também estar aqui com a gente. Isso. André também, brigadão. Obrigadão, André. Gente, obrigada. Foi tão rápido, passou tão rápido a nossa hora. A gente conversou para que a gente não passasse de uma hora. Isso. Muito embora o Instagram me deixe passar mais tempo, mas para que a gente pudesse dar mais ênfase, as perguntas esclarecer um pouco mais e não cansar o professor, porque ele também está cansado, viu, gente? A preocupação é não cansar o pessoal que está assistindo, né? Eu agradeço demais. Tânia, sempre aprendendo muito com esse professor. Ivoneide, parabéns a vocês. Obrigada, querida. É muito bom ter vocês por aqui. Elova Arruda, Elova, né, eu acho. Tânia, temática crucial para
termos consciência sobre o nosso fazer. Valdomiro, louvável o saber só se constrói com o diálogo, verdade. Obrigada por vocês tudinho, parabéns, Tânia está dando aqui. Eu que agradeço a todos vocês por estarem aqui, por prestarem esse serviço público. Professor, obrigada. No que precisar de mim, eu também estou aqui, é só acionar que eu estou junto, tá certo? Valeu. Qualquer coisa, Maria Tânia também sabe como a gente funciona, a gente está aqui junto sempre, viu? Muitíssimo obrigada. Igualmente. Quero agradecer ao IF também. O IF está sempre republicando as lives que eu faço aqui com vocês. O IF também, assim, tem sendo um grande parceiro nessas lives. Eu só tenho que agradecer, né? Já há algum tempo. Maria Tânia, eu sei que eu dou muito trabalho a ela também. A gente tem que ser grato também, né, professor? A gente tem que saber ser grato. Eu só tenho que agradecer. Minha quarta-feira foi maravilhosa com essa partilha, né, com essa conversa. Foi muito boa. Aí pode fazer suas considerações finais, professor. Não é isso, é agradecer a você, agradecer ao pessoal que participou, né, a gentileza do pessoal, das palavras gentis que foram ditas, né, as participações, as contribuições, as reflexões em conjunto, né, porque nós entendemos que a educação como uma ferramenta fundamental para contribuirmos para uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, né, que eu ainda sou daqueles que acreditam que o amor sempre triunfará frente ao mal. Então, muito obrigado pela paciência, pela atenção, né? E que a educação brasileira siga adiante, que a contribuição do nosso Instituto Federal continue sendo, né, uma trincheira fundamental na construção dessa educação que rompa com esse dualismo, né, com essa ideia de colocar duas vertentes distintas, né, para pessoas que vêm de situações sociais diferentes. Por uma sociedade vamos lutar. Por uma sociedade inclusiva e melhor, por um Brasil melhor, é o que nos move, é o que nos traz até aqui. Tá bom? Muito obrigado a todo mundo pela paciência, pela atenção, pela gentileza e muita saúde para todos. Se cuidem, que a situação está muito complexa. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Nada, obrigada. André Mendes está, Iás F. Cruz. Orgulho de ter sido aluna de Francisco Carlos. Tá vendo? Obrigado. Achou muito boa aqui. Abraço a todos. André está dando aqui. Boa noite para vocês, gente. Fiquem com Deus. Professor, realmente, muito obrigada. E que, assim, se cuidem, se protejam, o máximo que puderem, protejam os seus. E, pela fé, a gente vai conseguir vencer também esse inimigo invisível, né, tão pequenininho e tão letal, mas que a gente possa, logo, logo, todo mundo tá aí sorrindo e podendo andar na rua. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Obrigado. Tudo de bom. Tchau.